Até aqui dissemos algo sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. É necessário explicar agora em que consiste esta mesma devoção. Falo-ei com a ajuda de Deus, depois de ter proposto algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero tornar conhecida. Meus queridos ouvintes, vamos agora ouvir São Luís Maria Grignon de Montfort nos explicar as verdades fundamentais e profundas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, contidas no seu tratado. Primeira verdade: o fim último de toda e qualquer devoção deve ser Jesus Cristo, Salvador do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Caso contrário, seria uma devoção falsa e enganadora. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Um só é o fim do nosso ministério, escreve São Paulo: fazer com que todos alcancem o conhecimento do Filho de Deus, para constituir o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Na verdade, só em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, com todas as outras plenitudes de graça, virtude e perfeição. Só em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais do céu. Ele só é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o único caminho que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve vivificar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo o edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça, e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por ruir. Quem não estiver unido a Jesus, como sarmento à cepa da vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Se pelo contrário estivermos unidos a Jesus Cristo e Jesus Cristo a nós, já não há qualquer perigo de condenação, porque assim nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos poderão fazer mal, porque não nos poderão separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo podemos tudo, podemos dar toda a honra e glória a Deus. Podemos dar toda a honra e glória a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. Podemos tornar-nos perfeitos e ser, para o nosso próximo, bom odor de vida eterna. Se, pois, nós estabelecemos a sólida devoção à Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrarem Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão, mas muito pelo contrário, como já o provei e voltarei a mostrar mais adiante, esta devoção é-nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para amá-lo eternamente e servi-lo com fidelidade. Aqui dirijo-me por instantes a vós, meu amável Jesus, para queixar-me amorosamente a vossa divina majestade. É que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos,
não conhecem a ligação necessária entre vós e vossa Santa Mãe. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e ela está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, senão deixaria de ser quem é. Maria está de tal forma transformada em vós pela graça, que já não vive, nem existe. Sois só vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis dessa admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela está-vos tão intimamente unida que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo, melhor direi. Seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que separar Maria Santíssima, pois que ela ama-vos ardentemente e glorifica-vos mais perfeitamente que todas as vossas outras criaturas juntas. Dito isto, meu amável Mestre, não será coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito da vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos que vos não conhecem e por isso não se preocupam em conhecê-la a ela. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos que não se preocupam em serem devotos da vossa Santa Mãe, visto estarem separados de vós. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos que não vos conhecem, nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora tenham como profissão a de ensinar a verdade aos outros. Estes senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem temer abusos e que se vos faça injúria honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, Jesus, de preferência a levar as pessoas à devoção a Maria, que já amam bastante. Ouvem-se por vezes falar da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para estabelecer e propagar a esta devoção, mas para destruir os abusos que dela se fazem, enquanto estes senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma para com Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de beatas, próprias para ignorantes e não necessárias à salvação. E se lhes aparece diante algum devoto da Santíssima Virgem que reze o terço ou se entregue a qualquer outra prática de devoção para com ela, depressa se esforçarão por mudar-lhe o coração e o pensar, aconselhando-lhe a rezar os 7 salmos em lugar do terço, e em vez da devoção a Nossa Senhora, recomendar-lhe-ão a devoção só a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terão porventura estas pessoas o vosso Espírito? Dar-vos-ão prazer procedendo deste modo? Agradar-vos-á quem não empregue todos os esforços
para agradar a vossa mãe, com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe tributam? Formará ela um partido à parte? Será ela uma estranha sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos-á quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor quem a ela se entrega e ama? No entanto, meu amável mestre, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe e não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor, livrai-me dos seus sentimentos e práticas. Fazei-me participar nos sentimentos de gratidão, estima, de respeito e amor que vós tendes para com vossa Santa Mãe, para que eu vos ame e glorifique mais, na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Como se até aqui ainda nada tivesse dito em louvor de vossa Mãe Santíssima, concedei-me a graça de a louvar dignamente, apesar de todos os seus inimigos, que são os vossos. Fazei que eu proclame com os santos: não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção para com a vossa Mãe Santíssima e para difundi-la a todo o mundo, fazei que eu vos ame ardentemente, meu Jesus. Aceitai, pois, a oração inflamada que vos dirijo com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Vós sois o Cristo, meu Pai Santo, o meu Deus cheio de misericórdia, o meu grande Rei, o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu socorro magnífico, o meu amado belíssimo, o meu pão vivo, o meu sacerdote para sempre, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha doçura toda santa, o meu caminho direito, a minha sabedoria sublime, a minha simplicidade pura, a minha concórdia pacífica, toda a minha defesa, a minha preciosa herança, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, meu amável Senhor, porque amei, porque ansiei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus. Onde estava eu quando não pensei em vós? Ó vós todos, desejos meus, a partir deste momento, inflamai-vos e concentrai-vos no Senhor Jesus. Correi, já protelastes demais, apressai-vos a atingir o fim almejado. Procurai efetivamente aquele que buscais. Ó Jesus, seja anátema quem vos não ame, quem vos não ame seja coberto de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento correspondente aos vossos louvores vos ame, em vós se deleite, em vós se maravilhe. Ó Jesus Cristo, Deus do meu coração e minha herança, desapareça o meu coração dentro de mim, e sede vós a viver em mim, que no meu espírito se acenda a chama ardente do vosso amor, e se transforme num incêndio, arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame no meu cérebro, abrase as profundezas mais recônditas da minha alma, e no dia da minha morte eu possa ser encontrado, todo consumado, junto de vós, no vosso amor. Amém.
Quis transcrever aqui esta maravilhosa oração de Santo Agostinho, para que possa ser rezada todos os dias para pedir o amor a Jesus, aquele amor que buscamos por intermédio de Maria. Segunda verdade: daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, devemos concluir com o apóstolo que nós já não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente propriedade dele, na qualidade de seus membros e como escravos, que ele adquiriu por um preço extremamente caro, ou seja, pelo preço de todo o seu sangue. Antes do batismo éramos do demônio, quais seus verdadeiros escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar na nossa alma. Com efeito, somos conquista sua, seu povo de aquisição e sua herança. Por essa razão, o Espírito Santo compara-nos. Primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, que devem dar frutos a seu tempo. Segundo, aos ramos de uma videira, de que Jesus Cristo é a cepa e que devem dar boas uvas. Terceiro, a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Quarto, há uma terra boa de que Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, ou seja, o fruto das nossas boas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Estas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo, assim como é o único princípio, assim deverá ser também o fim de todas as nossas boas obras, e que nós devemos servi-lo, não só como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há no mundo duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, o que faz com que tenhamos os dois apelidos de servo ou escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, uma pessoa compromete-se a servir outra durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, uma pessoa depende inteiramente da outra por toda a vida e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como se fosse um dos seus animaizinhos, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Os demônios e os condenados pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a que dá a maior glória a Deus, que lê no coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações ou da vontade amorosa. Para tal escravidão, na verdade, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há uma diferença radical entre um servo e um escravo. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é e nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem. Mas o escravo, pelo contrário, dá-se-lhe inteiramente,
com tudo que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. O servo exige ao patrão paga dos serviços que presta. O escravo, porém, nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua competência e a força com que trabalha. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso quando quiser. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que se o matasse, como a um dos seus animaizinhos de carga, cometeria um homicídio iníquo. O dono do escravo, porém, esse tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, perdoem-me a comparação, como faria o seu próprio cavalo. Não há nada entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. De igual modo, não há nada entre os cristãos que mais os faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a condição de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se proclamou a serva e a escrava do Senhor. O apóstolo sente-se honrado com o título de servo de Cristo. Por várias vezes, os cristãos são chamados na Sagrada Escritura servos de Cristo. Ora, segundo a justa observação de um grande autor, a palavra servo, servos, significa outrora apenas escravo, porque ainda não existiam servos como os de hoje. Os patrões só eram servidos por pessoas escravas ou livres. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não restasse dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos, posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. E os cristãos têm, portanto, que ser ou escravos do demônio ou escravos de Jesus Cristo. O que digo de um modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo de forma relativa da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte e da sua glória e poder no céu e na terra. Deu-lhe por graça em relação à sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. E eu, meus queridos ouvintes, Marcos Tadeu completa essa colocação de São Luís Maria, dizendo o seguinte: tudo que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça e por mérito. Deste modo, segundo estes mesmos santos, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Segundo o pensamento dos santos e de muitos homens cultos, é lícito, portanto, chamar-se e consagrar-se como escravos de amor a Maria Santíssima, para assim sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem Santa é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nós nos devemos servir para irmos a Ele. Pois ela não é,
como as outras criaturas, que, se a elas nos apegássemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. A mais forte tendência de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte tendência do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto honra-o e agrada-lhe tanto como honraria e agradaria a um rei, alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura com eles dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a Nosso Senhor. Além disso, se, como já afirmei, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não terá ela tantos súditos e escravos quanto são as criaturas? Dizem-nos Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino e São Boaventura: ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. E eis que ao poder da Virgem tudo está submisso, até o